Agora sim, doutor Caio, quero te ouvir a respeito um pouquinho da sua experiência em relação a esses transtornos e levando-se em consideração as explicações que o doutor Ricardo trouxe e a doutora Jéssica também, eu queria te trazer mais um dado da Organização Mundial da Saúde que aponta que, com o advento da pandemia, os casos globais de ansiedade e depressão chegaram a aumentar cerca de 25%. Tem tudo a ver com o que eles explicaram, né? Bom, mas acho que para um primeiro momento é muito importante a gente contextualizar algumas coisas, né? A pandemia, ela apareceu como uma quebra de tudo aquilo que a gente imaginava. Quando a gente fala de depressão ou quando a gente fala de ansiedade, a gente também está falando de pessoas que sempre acreditaram que elas poderiam prever um pouco de um futuro próximo. E a partir do momento que isso é quebrado, essa pessoa pode desenvolver alguma psicopatologia. E aí o que acontece? A gente tem uma ideia de vida de que daqui a alguns minutos eu vou fazer alguma coisa, no dia seguinte eu vou fazer alguma coisa, daqui a um mês eu vou fazer alguma coisa. Quando chegou o real da pandemia, todas as pessoas não sabiam mais qual que seria o momento em que elas poderiam estar vivas ou não. Então isso foi um choque de realidade muito grande, principalmente para profissionais de saúde que se viram na linha de frente. Então pessoas, por exemplo, que passaram a viver o burnout, que é uma outra condição psíquica que engloba um pouco da depressão e da ansiedade. Pessoas que tiveram que ficar dentro de casa ou pessoas que até que tiveram que proteger outras pessoas, como pessoas idosas, pessoas com a imunidade comprometida. Então as pessoas se viram em responsabilidades muito diferentes. Então os transtornos de ansiedade e depressão, eles tiveram sim uma causa para ocorrer. Tanto que a gente fala que depois da pandemia, a grande terceira onda foi da saúde mental. Tanto que assim, a procura por psicólogos e por psiquiatras cresceu muito. E todos os trabalhos e os dados que a gente tem visto da procura pela saúde mental também aumentou. As pessoas também passaram a perceber que saúde mental é importante. Não teve esse lado positivo. Sim, a gente pode dizer, né? A pandemia foi algo catastrófico, mas teve esse lado positivo? Sim, teve. Então, isso são questões muito importantes, porque quando a gente fala de quebra de alguma coisa que a gente acreditava que poderia acontecer num curto espaço de tempo ou até num longo espaço de tempo, essa quebra da realidade pode ocasionar depressão e ansiedade. E sim, a gente viu, né, com a pandemia, por exemplo, que no pós-pandemia muitas pessoas também tiveram grandes aumentos nos casos de tentativa de suicídio, por exemplo. Né? E isso é um dado que mostra, por exemplo, pacientes que tiveram dificuldades até de acessar dispositivos de saúde mental no SUS, por exemplo, né? Aqueles que não tinham condições de buscar e, por exemplo, ficaram com um diagnóstico, ficaram subdiagnosticados. Então, o que é isso? Pessoas que não conseguiram acessar um psicólogo ou acessar realmente a medicação ou passavam no psiquiatra, mas não tinham como acessar a medicação. Então, muitas coisas aconteceram e que propiciaram esses quadros de depressão e de ansiedade.